A mãe vai usar todo o poder que lhe vai ser dado pelo diabo para destruir os fiéis de Deus. Meu amigo, minha amiga, eu estou aqui, falo diante de Deus. Não tenho a minha vida por preciosa, porque o apóstolo Paulo diz que o morrer é ganho. Se nós morrermos em Cristo, somos vencedores. E quer você morra do lado de Cristo, quer morra do lado de Babilónia, a igreja falsa, a sua vida um dia vai acabar. Só que se morrer do lado de Cristo, ela pode ter um intervalo de tempo, mas depois virá a eternidade para lhe ser dada. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos, Apocalipse 3, 7 e 8, e vencê-los. E deu-se-lhe poder sobre toda a tribo, língua e nação, e adoraram todos os que habitam sobre a terra. Esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, foi morto desde a fundação do mundo. Nota este verso que é bem claro. Ele diz: foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. Como é que se vence alguém? Repara, um santo não se vence porque ele deixou de ser fiel a Deus. Um santo só se vence tirando-lhe a vida. E diz que foram mortos todos aqueles que não adoraram a besta e a sua imagem. Vai haver mártires de novo. Apocalipse 13, 7 e 8 diz-nos o seguinte: Satanás tem milhares de meios. Note esta citação da Sepena Inspirada. Satanás tem milhares de meios de agressão disfarçados, que serão usados contra o povo leal de Deus, que guarda os mandamentos, para compeli-los e violentar a consciência. Não precisamos surpreender-nos com coisa alguma que ocorra agora. Não precisamos maravilhar-nos de nenhuma manifestação de horror. Os que espezinham a lei de Deus com pés profanos têm o mesmo espírito dos homens que insultaram e traíram a Jesus. Sem qualquer remorso, eles farão as obras de seu pai, o diabo. O que é que o diabo faz? Diz que ele veio para matar, roubar e destruir. E diz que estes, que têm o mesmo espírito deles, vão fazer as mesmas obras do seu pai. Jesus disse: vós tendes por pai o diabo. Amigo, eu não sei o que me vai acontecer, nem sei o que lhe vai acontecer a si, porque a sua vida deve estar em Cristo, deve estar escondida em Cristo. E só lhe vai acontecer aquilo que Deus permitir, se você for fiel ao Senhor. Esta mensagem foi pregada pela primeira vez, seguindo Guilherme Miller, o grande impulsionador, em 1843, seguiu a ordem do Senhor Jesus, que foi: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias, até à consumação dos séculos. Amém. Guilherme Miller foi um homem que foi chamado por Deus para fazer a grandiosa obra de reforma. O início da primeira mensagem foi em 1840, o início da segunda mensagem em 1843 e o início da mensagem do terceiro anjo também em 1843, nesse mesmo ano. Diz-nos num grande conflito, num livro maravilhoso da Serva do Senhor, diz: o movimento adventista de 1840 a 1844 foi uma manifestação gloriosa do poder de Deus. A mensagem do primeiro anjo foi levada a todos os postos missionários do mundo. E alguns países houve maior interesse religioso que se tem testemunhado em qualquer nação desde a reforma do século XVI. Mas isto deve ser superado pelo poderoso movimento sob a última advertência ao mundo do terceiro anjo. Quer dizer que Deus está chamando homens como Guilherme Miller, homens fiéis, mulheres fiéis, que queiram proclamar esta mensagem por todos os cantos da terra.
Meu amigo, Deus pode te estar a chamar para engrandeceres o grande exército de Deus e proclamar esta mensagem na tua aldeia, na tua cidade, na tua terra. E como é que nós o vamos fazer? Diz-nos, segundo aos Coríntios 3,18: mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na imagem como pelo Espírito do Senhor. Não importa como você seja hoje, Deus vai transformá-lo. Se você o quiser fazer, Deus vai transformá-lo. Com que vigilância e tremor aproximamos-nos do tempo em que esperava que aparecesse o nosso Salvador. Com solene fervor buscávamos, como um povo, purificar a nossa vida a fim de estar prontos para encontrar com a sua volta. Ainda se realizavam reuniões em casas particulares em diferentes partes da cidade, com os melhores resultados. Os crentes animavam-se a trabalhar por seus irmãos e parentes, e dia a dia multiplicavam-se as conversões. Este movimento diz que, naquele tempo, naqueles 4 anos, de 1840 até 1844, diz que os crentes aumentavam à medida que esta pregação ia sendo pregada às nações. Apesar da oposição dos ministros e igrejas, meu amigo, minha amiga, esta mensagem vai ser uma mensagem que vai ser impedida por muita gente. Vai haver pessoas que se vão opor. Vai haver pessoas que a vão chamar de fanático, de louco. Mas, meu amigo, está profetizado. Diz, apesar da oposição dos ministros e igrejas, o salão de Beethoven, na cidade de Portland, ficava repleto todas as noites. E especialmente aos domingos havia ali grande congregação. Todas as classes afluíam a essas reuniões. Ricos e pobres, grandes e humildes, ministros e leigos. E estavam todos, por vários motivos, ansiosos por ouvir a doutrina do segundo advento. Muitos vinham e não encontravam lugar nem para ficar de pé e voltavam desapontados. Este movimento de reforma vai de novo existir. Vai haver pessoas de todos os lugares para ouvir estas mensagens. As 3 mensagens angélicas. Prepara-te, meu amigo, minha amiga, para seres um desses pregadores destas mensagens. Que grande privilégio Deus nos está a dar. O Senhor continha o espírito de oposição. Enquanto seus servos impunham razões da sua fé, algumas vezes o instrumento era fraco, como eu sou. Mas o Espírito de Deus dava peso e poder à sua verdade. Sentia-se a presença dos santos anjos na Assembleia e várias pessoas eram acrescentadas diariamente ao pequeno núcleo de crentes. Que interessante! Os instrumentos eram fracos. Sim, reconhece que és um fraco instrumento, mas com o poder do Espírito Santo ninguém te vai calar. Com o poder do Espírito Santo ninguém te vai silenciar, como aconteceu com aqueles servos, com aqueles grandes pioneiros do século XIX. Mas veio um grande desapontamento, porque eles pensavam que Jesus viria em 22 de outubro de 1844. Estavam a pensar que Jesus viria nessa data. Mas eles erraram os cálculos no acontecimento. E Jesus, em vez de vir, começou a obra do juízo investigativo. E então Abacuque 2,3 diz: porque a visão ainda é para o tempo determinado, mas se apressa para o fim, e não enganará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá e não tardará. Meu amigo, Jesus está às portas. Jesus vai voltar logo. Acredita nisto? Aqueles que amam sinceramente a Jesus podem apreciar os sentimentos dos que aguardavam o mais intenso anelo da vida do Salvador. Aproximava-se o dia em que era esperado. Pouco faltava para que chegasse o momento em que esperávamos encontrá-lo. Aproximávamos dessa hora com tranquila serenidade. As ocupações mundanas, na maior parte, foram abandonadas. Durante algumas semanas, cuidadosamente examinávamos todos os pensamentos e emoções do coração, como se estivéssemos em nosso leito da morte e devêssemos em poucas horas fechar para sempre os olhos para as cenas terrestres. Que acontecimento! Que reavivamento houve naquele tempo! Mas infelizmente, meu amigo, diz o tempo de expectação, porém passou.
Esta foi a primeira prova severa a que foram submetidos os que criam e esperavam que Jesus viesse das nuvens do céu. Grande foi o desapontamento do povo expectante de Deus. Os escarnecedores estavam triunfantes. Ganhavam para as suas fileiras os fracos e os cobardes. Alguns que aparentavam possuir fé verdadeira pareciam ter sido influenciados apenas pelo medo. E com a passagem do tempo recobravam ânimo. E audazmente se uniam aos escarnecedores, declarando que nunca haviam sido iludidos de modo a crer realmente na doutrina. Consideravam que Miller era um fanático e doido. Outros, mais acomodados ou vacilantes, abandonavam a causa sem dizer uma palavra. Meu amigo, minha amiga, a palavra de Deus é como uma espada de dois gumes. A palavra de Deus vai sacudir. Ela é como um crivo. E o que for bom ficará, e o que não for bom cairá do crivo. Nós estamos a ser cirandados, e a mensagem dos anjos vai dizer de que lado tu estás. Vai dizer se tu estás preparado para te encontrares com o teu Deus. E desse grande desapontamento ficou apenas um pequenino grupo. E diz-nos o apóstolo Paulo, o apóstolo João, que certa altura, quando Jesus também estava a pregar numa igreja, diz que as pessoas, ao ouvirem a pregação dele, começaram a retirar-se. E de uma a uma foram todas embora. E aquele grande templo que estava cheio, de um momento para o outro, estava apenas com os 12. E Jesus virou-se para os 12 e fez-lhe uma pergunta: e vós, quereis também retirar-vos? E Pedro teve esta resposta. Respondeu-lhes, pois, Simão Pedro: Senhor, para que iremos nós? Só tu tens as palavras da vida eterna. Louvado seja o Senhor. Pedro fez a escolha maravilhosa, porque ele sabia que só Jesus tinha as palavras da vida eterna. Não é a igreja A nem a igreja B. Placa não salva. Só Jesus tem palavras da vida eterna. Estávamos perplexos e desapontados, contudo não renunciámos à nossa fé. Está desapontado? Quantas vezes? Eu estou na igreja há 30 anos e eu pensava, quando vim para a igreja, que Jesus viria em breve. Eu até pensava que já não iria ter filhos. Hoje já tenho netos, pela graça de Deus. Mas não estou desapontado, porque eu sei que Jesus vai voltar. Eu sei que Jesus vai voltar em breve. As profecias mostram que Jesus vai voltar em breve, meu amigo, minha amiga. Não desanime. Não se deixe desanimar. Os sinais dos tempos denotavam o fim do desapontamento. Todas as coisas estavam às portas. Precisávamos vigiar e conservar-nos de prontidão para a vinda do Mestre, em qualquer tempo, aguardando confiantes e esperançosos, sem deixar de reunir-nos para nos instruir e animar e consolar, a fim de que a nossa luz pudesse resplandecer nas trevas do mundo. Aqueles que ficaram desapontados não foram por muito tempo deixados em trevas, pois, pesquisando os períodos proféticos com oração fervorosa, foi descoberto o erro, assim como delinear o lápis profético através do tempo de espera. Meu amigo, este povo no tempo do século XIX, que aguardavam Jesus, que estavam expectantes que Jesus viria no dia 22 de outubro de 1844. Jesus não veio. Foi uma desilusão para todos. A maior parte foi embora, mas apenas um grupo fiel ficou. E assim será. Será apenas um pequenino grupo, meu irmão, minha irmã, que me estás a ouvir. Será apenas um pequenino grupo que vai ficar nesta terra. Será um pequenino grupo que vai pregar estas mensagens ao mundo. Serão apenas 144 mil. Falaremos mais tarde sobre isso. Sim, com certeza já ouviste falar sobre os 144 mil. E Deus, vendo que aquele pequenino grupo, estando em oração de noite, súplicas e jejum, diz que um daqueles que fazia parte desse grupo teve que sair para visitar um amigo. E diz então, Iriam Edson, um dos membros desse grupo, vivia no centro do estado de Nova Iorque, em Port Gibson. Era o líder dos adventistas naquela área.
Os crentes reuniram-se em sua casa em 22 de outubro de 1844 para aguardar a vinda do Senhor.